Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Hora da Bíblia, hora da palavra, momento sagrado, momento especial. Não tem, é incomparável o momento quando Deus fala. Você sabia que Deus quer vir diariamente ao seu coração, falar-lhe ao coração? Deus quer entrar no santuário da sua alma. Bora lá então, nós estamos aqui na série Viver para a Glória de Deus. Estamos vendo personagens, 4 nós vimos pelo menos aqui, e agora estamos chegando ao nosso 5º tema. Segundo coração de Deus. Um homem que agradou a Deus, a ponto de Deus fazer a declaração de que ele era um homem segundo o seu coração. Davi. Porém, você sabe a história de Davi, né? Errou feio, né? Bom, mas o que é isso? Isso é coisa terrível? É um deslize? Porém, mas o Espírito Santo trabalha o coração, ele convence do pecado, e Davi foi convencido. E Deus então agora perdoou Davi. Deus quer perdoar você. Como é que está a sua vida? Você está buscando uma vida de obediência a Deus? Tem deslizado, tem caído, tem pecado, porém Deus quer lhe perdoar. Abraça, peça perdão. Davi, ele rasgou o coração. O Salmo 51 é a descrição: compadece-te de mim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu estou perdido, eu vejo o pecado diante de mim, minha consciência, Senhor, eu não consigo sobreviver. Essa é a obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo intensifica nos convencer do pecado, amigo, amiga, nós vamos diante de Deus humilhar o coração, rasgar a alma e pedir a misericórdia do Senhor. E todos os dias nós precisamos fazer isso. Bom, tema de hoje, 5º tema, não se esqueça, segundo o coração de Deus. Atos, no capítulo 13 e o verso 22, nós temos agora então a mensagem, o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre Davi. E a Bíblia diz o seguinte: tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui não disse uma parte. É por isso que obediência é total. O que eu lhe falei de alguém essa semana ter sentado e conversado comigo um bom tempo, então tem que obedecer tudo à risca. É isso aí. Interessante que a pessoa até perguntou: e você então vive assim? Eu falei: eu gostaria. Eu falei: eu estou batalhando por isso. Eu estou buscando essa meta. Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele disse, olha que exemplo foi Paulo. Ele disse: ainda não alcancei, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aquele ali é a vida eterna. Mas ele sabia, porque ele mesmo disse: eu sou o principal dos pecadores. Eu esmurro o meu corpo, eu luto contra mim. Entende bem? Essa também foi a experiência de Davi. Para que ele pudesse se tornar o homem segundo o coração de Deus, ele também lutou. Ele lutou contra si mesmo, na batalha, se apegando a Deus. E a Bíblia diz que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele fez toda a vontade de Deus. Houve momentos que ele quis fazer a sua vontade, quebrou a cara. Olha, eu gosto de usar algumas expressões bem mineira, bem prática, bem clara. Você vai quebrar a sua cara se você continuar e quiser seguir a sua vontade e não a de Deus. O resultado final é de dizer: bem que eu deveria ter ouvido Deus, bem que eu deveria ter obedecido a Deus, bem que eu deveria ter me relacionado mais com Deus para receber o poder do Espírito, para ser cheio do Espírito. Vamos então um pouquinho mais. Davi, ele cresceu, o seu pai Jessé lhe ensinou sobre Deus. E Davi, então, desde criança, ele vivia em meio à natureza, um relacionamento muito íntimo com Deus. Ele vivia uma vida de buscar a Deus em meio à natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Sabe por que eu estou aqui em meio à natureza? Sabe por que
Este é o meu 9º ano que eu busco viver fora da cidade, pelo menos uma distância que me proporcione um relacionamento mais íntimo com Deus, porque é isso que Deus quer. Se você vive na cidade, mas pode viver em um sítio próximo da cidade, vá para o sítio. Venda sua propriedade, sua casa e compre um sítio. Isso vai te aproximar mais de Deus. Eu tenho o deleite de lhe dizer que este lugar aqui onde eu estou, todos os dias, é o meu escritório. É onde eu e a minha esposa nos deleitamos em meio à natureza para estudarmos, para comungarmos com Deus. Davi tinha essa experiência. Fosse de dia, fosse de noite. Davi, ele buscava estar cada vez mais na presença do Senhor. E isso encantava a Deus, porque Davi, ele buscava cada vez mais cantar as suas poesias, um garoto, um jovem, um homem de comunhão íntima com Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, nós encontramos aquele momento especial, quando ele foi ungido por Samuel. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o homem vê o coração. Aqui foi a rejeição para os filhos mais velhos, maiores, mais fortes e até talvez mais bonitos do que Davi. Mas Deus chega e diz: eu conheço o coração de Davi. Davi foi um menino que cresceu na minha presença. Eu queria lhe perguntar: você tem ensinado seu filho, sua filha, seus filhos a crescerem na presença do Senhor? Davi foi um jovem que andou na minha presença. Por isso, aqui e agora, Davi, ainda como jovem, eu o escolho e ele vai ser ungido para ser o rei de Israel. Que maravilha! Davi agora, um deleite para Deus. Um deleite para Deus. Um homem, um jovem, segundo o coração de Deus. Lá em Jeremias, se eu estou falando nesse momento e tem algum pastor ouvindo, eu queria lhe dizer que em Jeremias 3, verso 15, Deus diz que quer ter pastores segundo o seu coração. Se eu falo a um pastor agora, ou se eu falo a alguém que conhece algum pastor que talvez não tenha vivido uma vida semelhante, segundo o coração de Deus, fala e ora por ele, amigo. Fala com ele. Vamos orar? Senhor bom Deus, que maravilha. Davi, um deleite para o Senhor, porque ele te obedecia, porque ele fazia toda a sua vontade. Nós queremos e precisamos fazer isso também, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Interessante a mensagem, né? A experiência de Davi, não é verdade? Então, meu amigo, minha amiga, compartilhe. O mundo precisa saber. Grande abraço.